Mais um Quadrinhos Indicam, sou o Nerd Bully aqui na Criativo e hoje nós vamos indicar o catálogo da Criativo. Aqui o Carlos Rodrigues, que é o publisher da Criativo, e Prazer. O Franco de Rosa, aqui grande conhecedor de quadrinhos, e se você leu o livro da Guerra Civil, você sabe que ele tem um capítulo especial falando sobre arte e quadrinhos na Guerra Civil. A editora foi formada há cerca de 5 anos e tem a intenção de disponibilizar títulos que possam servir de suporte para a formação e desenvolvimento do talento criativo no mercado brasileiro. Hoje nós contamos com cerca de 150 títulos, das mais variadas vertentes. Desenho é o foco principal da editora. Obviamente que nós falamos também de técnica, de cores, de construção e de teoria. Mas desenho compõe 80% do catálogo da editora. Tem também alguma coisa de quadrinhos que nós vamos ver logo à frente. Nessa gama aqui nós temos dos mais variados. Vai de mangá, a construção de figuras, a anatomia especificamente. Autores um pouco mais contemporâneos. O Mozart Couto, o Rodolfo Zala e o Alexandre Gilbran. A pessoa que mais publicou curso de mangá no Brasil, que é Arthur Garcia. E uma pessoa dedicada, que tem bastante aficionados pela anatomia dele, que é Eduardo Schlesser. Acho que um diferencial, por exemplo, nós criamos um bloco de exercícios com o intuito de quebrar aquele medo inicial que a pessoa tem de começar numa folha em branco. Né? Então você tem o livro teórico e você tem a proposição de exercícios, que vem com uma capinha, que você pode usar para acompanhar, tá certo? E você já não começa o material em branco. E você vai se propondo a fazer esses exercícios e vai depois, com o tempo, analisando ou autoanalisando e vendo sua evolução. Bom, eu acho que o Gilbran é um desenhista essencial, básico, o melhor professor na área de desenho de anatomia, apesar de ele ser um desenhista para tudo. Ele desenvolveu a área de infográficos por muito tempo, para revistas tipo super interessante, né? Mas o conhecimento dele de anatomia e a paixão que ele tem de anatomia desde de adolescente, assim, que ele foi estudando, então ele tem livros fabulosos. Eu acho que o básico, que é o desenho à mão livre, né, é o que tem assim, um pouquinho de cada coisa. É bem interessante. Um outro livro dele que eu acho interessante, que é esse sobre bárbaros, porque é muito um portfólio das coisas que ele mais curtiu. Então tem os desenhos dele soltos, assim, é uma coisa que não é só para quem quer aprender a desenhar, mas também quem gosta de desenhar. Para admirar mesmo. Para admirar mesmo. Legal. Mas você aprende muito vendo isso daqui. Mesmo quem não queira fazer desenhos de heróis, acaba descobrindo uma série de macetes de desenho com o Gilbran nesse primeiro livro dele, que é o desenho à mão livre. Acho isso bem legal. Contraponto mesmo do Gilbran e de um autor que a gente vai voltar a falar dele, que é o Arthur Garcia. O Arthur fez esse livro que é de como desenhar a linha clara, que é o estilo derivado dos quadrinhos do Tintin, né? E todo aquele gênero de quadrinhos franco-belga. Né? E o Arthur, como ele morou na Europa há um tempo e ele sempre foi um cultuador da linha clara, ele desenvolveu, sintetizou como fazer os trabalhos em linha clara. E esse livro ele é importante não só para quem quer desenhar anatomia, figura humana normal, ou quem quer fazer desenho de humor, ou quem quer fazer mangá também. Porque a linguagem que ele usa, né, de desenho, de sintetização de desenho, também serve para o mangá. O Arthur Garcia, eu acho que é o melhor desenhista de mangá que a gente tem no Brasil. E o Arthur não era específico desse gênero. O negócio dele era fazer desenhos infantis e quadrinhos infantis, e ele foi desenhista do Street Fighter. Então, ele sabia estudar a linguagem do mangá, a narrativa de mangá, ele soube fazer isso para todas as vertentes, digamos, né? Fazendo desde shoujo mangá, o gekiga, que é a área que ele faz mais, que é a linha do Akira, né? E também o shonen, que é com aventuras de adolescentes, né, com meninos. O traço dele é muito seguro, ele é um artista de muita qualidade, né, de muita experiência. Interessante. Para roteiro nós temos material, este aqui, por exemplo, de roteiro do também já grande mestre Primágio, trabalhou muitos anos na Abril e na Editora Globo e é um expert no segmento. E você pode, a partir daqui, ter a base de como construir um bom roteiro. Criação de personagens e etc. Mas tem também livros que não são específicos de
roteiro, mas podem auxiliar. Mas podem te auxiliar porque te mostram a composição, certa parte teórica, de como você monta tanto uma história em quadrinhos especificamente, ou quais as características de cada área da história em quadrinhos. Aí nós temos essa parte dos, vamos dizer, que eu chamo de pioneiros na arte e educação no Brasil. Começando com Renato Silva, que foi o grande pioneiro. E é o mestre do desenho anatômico desde a década de 30. Né? Ele fazia história em quadrinhos, como A Garra Cinzenta, por exemplo. Mas ele decupou os outros livros que já existiam na época, livros do século XIX, e também assim, fez muito estudo de figura humana com modelo vivo, que é uma forma de se melhor aprender a desenhar figura humana, é usando modelo vivo. E ele codificou isso, digamos, e foi desconstruindo a figura, né, anatomia, as figuras de anatomia. Então tem esse livrão aqui que é fabuloso, além do que ele tem uns esses atlas de anatomia, muito bacana. Desde ensinando onde ficam os músculos, os ossos, né, e como cobre isso com pele, né, e as proporções, e dá os nomes de todas né, os detalhes de todos os elementos, né, proporções de anatomia comparativa de homem com mulher, detalhes, é muito detalhado e realmente é um atlas, né? Eu acho que dos livros todos que tem de informação sobre a anatomia humana, que tem vários aqui, como esses aqui que tem o trabalho do Charles Bargue aqui, né, que é muito conhecido, muito respeitado, e esse do Lutz também. Mas como que é o Bridgman, que não sei, acho que esse é o nome, George Bridgman, né? É o cara que todos os outros desenhistas copiavam, né? Muita gente foi, né? Inclusive assim, é o próprio Renato Silva, né? E então ele por ser mais antigo, e o desenho dele é muito solto, que é legal. A figura de anatomia dele, o método dele de exercitar, né, e mostrar como construir detalhes usando elementos geométricos e tal. É bem interessante que até o Bernie Hogarth, né, que desenhava o Tarzan, por exemplo, é considerado um dos melhores desenhistas de anatomia, né, do mundo, né, seguia a escola do Bridgman. Legal. Porque assim, às vezes a gente não presta muita atenção no trabalho do arte finalista, né? E é legal chamar atenção para isso. A gente fica muito coisa, principalmente quem gosta de quadrinho americano, né, de super-herói, a gente sabe que assim, o arte finalista tem muito peso ali, até pelo ritmo industrial, né, que eles são obrigados a soltar. Então, muitas vezes, aquela arte que você acha legal é muito mais devido à qualidade do arte finalista do que propriamente do cara que desenhou. Bruno, esse livro, particularmente, seria assim, é o livro mais importante para mim dentro de todos os livros de desenho. Porque eu, quando comecei a desenhar, junto com outros desenhistas, a gente trocava muito ideia e aprendia muito observando o trabalho de um do outro. E a primeira grande dúvida de um artista de desenho, de cartunista, digamos, porque vai desenhar em papel, é a escolha da arte final, se vai usar pena ou pincel. E esse livro tem o mérito de mostrar as duas técnicas e terceiras, e outras ainda. Então, a grande dificuldade do desenhista realmente é optar pelo acabamento dele, como é que ele vai fazer, né? E também, assim, o desenho de história em quadrinhos, ele se desenvolveu com esse traço grosso, que se desenvolveu mais ainda na linha clara, né? E aqui, né, nessas amostras, né, que a gente consegue ver, esse traço de pincel mais grosso, ou a combinação do bico de pena com achuras, ou um bico de pena limpo, e depois com traço engrossado com o pincel, ele foi criado e desenvolvido por uma necessidade da reprodução do desenho. E o super-herói tem esse grafismo porque a reprodução dos desenhos eram muito ruins. O papel jornal, que era onde era impresso, ele não tinha qualidade. Então os detalhes sumiam. Então tinha que se aprender a fazer uma arte final limpa e decente. E o que é legal desse livro, né, é que assim que foi desenvolvido pelos artistas para Dark Horse, né, é dele ser principalmente coordenado pelo Steve Rude, que era um cara que sabia e gosta assim, de imitar desenhos de outras pessoas, né? Então ele tem o prazer de fazer um desenho na linha do Alex Toth, da Hanna-Barbera. Então ele faz tudo para ficar semelhante, mas só que a gente consegue reconhecer assim, o traço dele, o desenho dele e o acabamento dele, né? Então ele usa
pena, pincel, a combinação dos dois, achúrias e também assim, trabalhos a lápis que tem textura. E o que é interessante do livro é que eles mostram passo a passo mesmo, detalhadamente, o mesmo desenho com 5 opções. Uhum. Com várias artes finais. Isso é muito legal. Dá para ver a mesma prancha com artes finais diferentes, né? Além do que tem os detalhes aqui, que mostra como é o lápis e como fica depois, em detalhe. Sim, né? sim, muito legal. Então esse é o livro que eu gostaria de ter quando eu tinha 15 anos, principalmente. Ia ficar lendo até hoje. Além do que, esse é um livro legal para ler, né? Só para curtir as informações. Não precisa necessariamente quem desenha, mas só para você que gosta também aprender. Porque tem muita gente que compra só para curtir mesmo, né? Eu, por exemplo, não desenho nada e gosto de ver. A gente tinha o material materiais de desenho que a gente volta de novo para o meu ídolo e parceiro, Arthur Garcia. Porque o Arthur, como sempre, devido naturalmente à necessidade do trabalho dele, comercial, dele optar, né, em fazer mangá, fazer desenhos infantis, livros didáticos e histórias em quadrinhos, tipo Zorro, que ele desenhava. Então ele foi aprendendo a mexer com vários tipos de materiais diferentes. E esse livro é muito abrangente nesse sentido, de como usar as técnicas de acabamento, né, e como utilizar os diferentes tipos de materiais, desde ferramentas, né, digamos. Aí você vem coisa mais contemporânea que serve, no meu entender, também como referência e como inspiração, que são os sketchbooks de pessoas consagradas, como Deodato, Luke Ross, Will Conrad, o Eduardo Risso, etc. E alguma coisa de história em quadrinhos. O perfil da editora não é um perfil para história em quadrinhos, mas a gente publica material que a gente considera relevante. Como este caso, que é um livro uma autobiografia. Então, através dessa história, você pode, de alguma maneira, aprender para a sua formação. O que acontece, por exemplo, com o material do Mike Deodato, que comemorou o ano passado 30 anos de publicação, mas aqui a gente faz um recordatório de todo o processo do autor com o pai dele. Eu chamo a atenção, neste caso, para a dedicatória que o pai fazia ao filho, né, que me deixou pessoalmente muito emocionado, no que se refere à valorização do trabalho e do talento. Porque se hoje ainda há dificuldades de se entender como trabalho, como profissão, embora tenha centenas de profissionais trabalhando para o mercado americano e para o mercado europeu, e o mercado brasileiro muito mais vivo do que teve nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, em termos de autores se autoeditando e participando do mercado, e possibilidade de autores terem mercado em grandes editoras, como o Estúdio Maurício de Souza, que chama autores brasileiros, Companhia das Letras publicando autores com regularidade. Então, o mercado, ainda assim, tem certas reservas quanto à profissão de desenhista. E aí, quando você vê o pai valorizando o trabalho do filho, desta maneira, como ele faz aqui nessa dedicatória, esse respeito à arte e ao trabalho pode incentivar. Nós temos livros teóricos de algumas vertentes, né? Este, no caso aqui, são entrevistas com o grande mestre Will Eisner, né? Que ele faz, neste caso, um bate-papo com Frank Miller, e neste caso, com gênios, né? Como Neil Adams, tem um monte de Gil Kane, você vê Hamilton Kenneth. Então, você escolhe, e isto aqui é imprescindível, é um material fácil de ler e da qual você pode aprender muito. O Joey Kubert fala no livro no Shop Talks aqui, né? Mas ele fala dos avanços, dos saltos que a gente sente, né, durante a carreira enquanto está desenhando, que é uma coisa que ocorre mesmo. Então você acha que seu desenho está estacionado, ele não avança, estuda e não avança. E de repente, uma bela manhã, você acorda e começa a desenhar e já deu um pulo, mudou. Então tem estágios e também você não consegue, a maioria das pessoas não conseguem voltar para um estilo, né, anterior. Ele vai normalmente mudando. A gente fez uma boa parceria com o pessoal da USP, lá da ECA, do Observatório de História em Quadrinhos lá da USP, ECA, né? E lançamos algumas séries com eles, que são, para quem quer se aprofundar, análises tanto do ponto de vista de aplicação em sala de aula, ou de entendimento, ou de técnica, ou de processos da arte da história em quadrinhos. Por último,
e não menos importante, coisas que estão interligadas, né? São esses livros aqui ligados a cinema, 2 livros mais biográficos, que é a versão brasileira do Gonçalo Júnior, que conta a história desse pioneiro e empreendedor que era Herbert Richard. A gente tem também esse aqui legal, que é a Bíblia do Cinema, que foi recentemente lançado, né? Tristan fez um livro fantástico, que é a Bíblia do Cinema independente, na verdade, né? Mostra como se fazer filmes baratos e como muitas coisas que você pode fazer em cinema com celular, por exemplo, né? Utilizando... Mas a base de tudo, ele mostra que é o roteiro. Né? Então ele mostra todas as etapas da produção de um filme. Né? Desde para começar da ideia, do roteiro, até o acabamento, a edição final. E todos os truques que se precisa fazer para o filme ficar pronto e também para distribuir, como você faz para oferecer o seu filme. Filmes longos, curtos ou curtíssimos. Né? O que é interessante, muito interessante, aliás, é como o Tristan escreve. Ele escreve muito bem. E é um cara que estudou cinema lá fora, né? Vive em Los Angeles, conhece muito cinema, tem uma escola de cinema, então ele sabe do que está falando, né? E ele sabe ensinar. Isso é muito importante. E escreve muito bem. E este livro recompondo o quanto o Brasil estava à frente com Moya, Álvaro de Moya e seus amigos, na primeira exposição mundial de história em quadrinhos, que aconteceu no Brasil há 50 e poucos anos atrás, e que só foi acontecer a segunda muitos anos depois. Então nós estávamos realmente na frente em termos de apreciação e amor ao trabalho da história em quadrinhos. Eu acho legal essas 2 coisas que você pontuou assim, do trabalho que tem de conservação da memória sobre essas coisas no Brasil. Então, assim, aconteceu essa primeira exposição, e se não tivesse esse livro, né, como é que as pessoas iam guardar esse registro, né? Também do Renato Silva, né? Então, eu acho que isso também é interessante no catálogo. Eu, como a minha formação de historiador, eu tenho esse olhar, assim, muito interessante dessa coisa da preservação da memória dessa história aqui no Brasil. Então é isso aí, esse foi o Quadrinhos Indicam. Espero que vocês tenham gostado aí desse grande catálogo, dessa grande editora, assim, que tem várias coisas bacanas, que para você que gosta de tudo que envolve quadrinhos, né? Se você gosta de desenhar, tem. Se você gosta de roteirizar, tem. Se você gosta de conhecer academicamente sobre o assunto, tem também. E quadrinhos, né? Então é isso aí, até a próxima.